Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma fábrica de automóveis produz 3 modelos de carros. Para cada um, os clientes podem escolher entre 7 cores diferentes, 3 tipos de estofamento, que podem vir seja em cinza, seja em vermelho, 2 modelos distintos de pneus e entre vidros brancos ou vidros verdes. Ademais, opcionalmente, em um pacote é possível adquirir os seguintes acessórios: um porta-copos, uma de 2 marcas de rádio ou um modelo de CD player, um aquecedor de bancos e um câmbio automático. Quantos exemplares de carros distintos entre si a fábrica chega a produzir? Bom, então mais uma questão aí de escolha, né, de elementos. Então são questões semelhantes àquelas típicas sobre escolher o que se vai comer num buffet, né, entre tipos de arroz, tipos de carne, tipos de sobremesas, bebidas, enfim. Aquelas também sobre como a pessoa vai se vestir, né, dispondo de alguns modelos de calças, alguns modelos de camisas ou camisetas, sapatos, enfim, são essas questões típicas de escolha para compor uma situação. E aí o total de possibilidades é gerado pelo produto das possibilidades de cada uma das escolhas, ou seja, de cada uma das etapas. Esse aí é uma forma bem interessante de se entender o princípio fundamental da contagem, ou o princípio multiplicativo, onde se multiplica o número de possibilidades de cada etapa para gerar o total de possibilidades das coisas acontecerem ao mesmo tempo. Então pensar assim, ó, eu tenho aí o cliente escolhendo primeiro o modelo do carro. Então vou colocar aqui, ó, ele pode fazer a escolha do modelo do carro, se é luxo, se é básico, se é popular, enfim. Então o modelo do automóvel. Vamos começar pela ordem do exercício aqui, né? Ele vai escolher, vamos fazer pela ordem, escolher entre 7, não, tá certo aqui, 3 modelos, tá? Então 3 modelos, então vamos lá, estava correto aqui. Então ele vai escolher o modelo, já vou colocar aqui então, ó, que ele tem 3 possibilidades de modelo. Depois disso ele pode escolher a cor do veículo, que é uma escolha, então aqui cor, que é uma escolha dentre 7 possíveis, aqui ó, 7 cores possíveis. 3 tipos de estofamento que podem vir seja em cinza ou seja em vermelho. Então aqui é interessante, tem que tomar cuidado, ó, porque ele vai escolher o tipo de estofamento. Então vou botar assim, ó, e estofamento, que são 3 tipos, então tem 3 possibilidades, e esse estofamento pode vir em cinza ou vermelho. Então aqui na realidade sobre o estofamento ele escolhe duas coisas, o tipo e a cor. Então vou pôr assim, ó, CE, que é a cor do estofamento, e a cor do estofamento pode vir ou cinza ou vermelho, portanto eu tenho aí 2 possibilidades. 2 modelos distintos de pneus, então vou colocar aqui, ó, que quanto a pneu ele tem 2 modelos. Então 2 modelos de pneu. E ainda sobre os vidros, podem ser brancos ou verdes. Então tem os vidros, botar assim, V, vidros, brancos ou verdes, também 2 possibilidades. Então isso aqui são os itens que eu posso chamá-los de obrigatórios, né? Um veículo não pode vir sem cor, tem que ter uma cor. Não pode vir sem vidro, não pode vir sem pneu, não pode vir sem estofamento. Então aqui são os itens obrigatórios nesse exercício, tá? Obrigatórios. E aí se eu faço o cálculo já desses obrigatórios, vou fazer aqui, ó, 3 vezes 7, 21, 21 vezes 3, 63, e aqui 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então fazer um cálculo que é auxiliar, ó, 63 vezes 8. 8 vezes 3, 24, 2, 8 vezes 6, 48 e 2, 50, portanto 504. Então aqui, ó, eu tenho 504 possibilidades de escolha, considerando só os itens obrigatórios. Então necessário que essa fábrica ela construa pelo menos 504 veículos. Mas aí tem os opcionais. Então vou colocar aqui os opcionais.
Os opcionais são porta-copo. Então o cara lá pode pedir que o carro venha com porta-copo. PC porta-copo. Mas se o cara não quer o porta-copo, já que é opcional, então ele tem duas possibilidades. Ou sim, o porta-copo ou não. Então duas possibilidades. O mesmo acontece para o que ele pede aqui, porta-copo rádio, né? Aí tem duas marcas de rádio ou um modelo de CD player. Aqui existe uma espécie de conflito semântico, uma dificuldade semântica nesse exercício. Porque diz assim, ó, o cliente, né, é possível adquirir os seguintes acessórios. Um porta-copo, bom, aí tudo bem, esse é opcional, ou sim, ou não. Duas possibilidades, porta-copos. E aqui diz o seguinte, ó, que opcionalmente, ó, eu vou aqui por vírgula separar, opcionalmente é possível adquirir uma de duas marcas de rádio ou um CD player. Então olha só, é possível adquirir uma de duas marcas ou CD player. Então aqui eu fico em dúvida se isso gera para mim três possibilidades ou não, né? Se ele pode aí escolher 3 ou 4. Como anteriormente eu disse que esse pacote aqui ele é opcional, então eu vou entender que o rádio ele é opcional, quer dizer, ele pode escolher o rádio ou não. Quando ele escolhe o rádio, ele tem aí a possibilidade de escolher duas marcas ou um CD player. Então aqui para o rádio, olha só o que eu vou fazer, ó. Para o rádio aqui, ó, R, eu vou colocar o quê? Que ele tem 4 possibilidades. Por que 4 possibilidades? Porque ou ele escolhe um dos dois rádios ou CD player, ou ainda ele não escolhe nenhum e o carro vem sem o som. Tá? Então aqui tem que tomar esse cuidado aí e portanto aqui são 4 possibilidades. Isso porque anteriormente ele fala que esses itens são opcionais, então ele pode também não escolher. Então tem duas marcas de rádio, tem o CD player e ainda tem a chance de não escolher nenhum deles. Então 4 possibilidades. Aquecedor de bancos. Aquecedor de bancos, ele pode querer ou não. Então vou botar assim, ó, aquecedor de banco, vou botar só um A, né? Aquecedor de bancos. Esse aquecedor de bancos, duas possibilidades, ou sim ou não. Igual porta-copos. Então aqui duas possibilidades. E ainda tem mais um opcional que é a questão do câmbio, né? Câmbio, vou botar CB aqui para não confundir com esse C. Então o câmbio é automático, ele pode pedir o câmbio automático ou não. E portanto aqui são duas opções, sim ou não. E aí aqui, ó, isso gera para mim 2 vezes 4, 8, 8 vezes 4, 32. 2 vezes 4, 8, não, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então aqui eu tenho 32 opcionais. Então, para cada um dessas possibilidades de ter esses opcionais, para cada uma dessas 32 possibilidades de opcionais, eu tenho 504 situações obrigatórias. Ou ainda, para cada uma dessas 504 situações obrigatórias, eu tenho aqui 32 outras situações opcionais para cada uma delas. Então logo aí eu também preciso continuar dentro do princípio multiplicativo e vou fazer 504 vezes 32. Né? E aí eu vou também, depois eu realizo aqui o produto, e aí eu vou lembrar para ti que quando a situação me leva a uma ideia do nexo E, do conectivo da conjunção E, eu faço uma multiplicação de valores. E quando o nexo sugerido é ou, eu faço uma soma de valores. Então, como aqui eu tenho os itens obrigatórios e também os opcionais, ó, isso aqui são os opcionais. Então, como o conectivo é E, eu vou multiplicar as possibilidades, 504 vezes 32. Se fosse na hora de comprar o carro, tu escolhe os obrigatórios ou os opcionais, que isso não é o que está acontecendo, aí eu teria que fazer a soma de 504 com 32. Mas como é E, tem os obrigatórios e também, opcionalmente, outros itens, eu vou multiplicar. Agora, se tu vai comprar o carro e tem os itens obrigatórios ou os itens opcionais, tu escolhe duas situações, aí seria a soma de 504 com 32, ok? Bom, então efetuando o produto, 2 vezes 4, 8, 2 vezes o 0, 0, 2 vezes o 5, 10, 3 vezes 4, 12,
Sabe o que vai dar aqui? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Duas vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 0, 0 e 1, 1. 3 vezes 5, 15. Vou fazer a soma aqui, ó. 8. 0 e 2, 2. 0 e 1, 1. 1 e 5, 6. E aqui 1. Então, o resultado disso, 16.128 possibilidades, ou 16.128 carros distintos que devem ser fabricados para contemplar aí todas as situações possíveis, ok? Eu poderia ter feito esse exercício aqui rapidinho, assim também, ó, tudo junto. Aproveitar que ficou espaço no vídeo. Escolher o modelo do carro, a cor do carro, o tipo de estofamento, a cor do estofamento, o tipo de pneu e o vidro, que são os obrigatórios. E aí lembrando, né? 3 modelos, 7 cores, estofamento são 3 tipos, e aí cada um deles pode vir na cor cinza ou vermelho, portanto 2 cores de estofamento. Os pneus vêm de dois tipos e os vidros também de 2 tipos. E aí eu já emendo aqui os opcionais. Os opcionais podem ser ali porta-copo, o rádio, o aqui era o aquecedor, né? E o câmbio aqui pode ser automático ou não. E aí as possibilidades, porta-copo são 2, com ou sem, rádio são 4, rádio, lembra que tem o rádio modelo 1, o rádio modelo 2, o CD player ou ainda nenhum deles. Então 4 possibilidades. Aqui o A, que é o aquecedor, sim ou não, né? Com ou sem, 2 possibilidades. E o mesmo acontece com o câmbio também, sim ou não, com ou sem, 2 possibilidades. E aí se eu multiplico esses valores todos aqui, isso vai gerar o mesmo número, logicamente, 16.128 possibilidades. Ok? Então era isso, espero que tu tenha aproveitado, obrigado pela visita, bons estudos, um forte abraço e até a próxima.